Chegamos ao final do nosso curso, chegamos ao final dos 10 conselhos para revolucionar o seu casamento. Eu tenho certeza que foi muito edificante para todos nós. Na verdade, agora nós colocarmos em prática aquilo que ouvimos, aprendemos. Que bom que você chegou até aqui. O último conselho que eu quero te dar talvez seja o mais importante deles. Alguém que não pode faltar no seu casamento, não pode faltar no seu dia a dia e nem na sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Convide Jesus para a sua casa. Não estou falando de religiosidade, não estou falando de membrar em uma igreja, não estou falando de frequentar a igreja, ser ofertante dizimista ou estudar teologia. Não. Estou dizendo em fazer da sua casa um ambiente onde Jesus tenha prazer em estar, em morar, em viver e em realizar a vontade dele através de sinais, através da sua presença e da bênção dele sobre a sua casa. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 2. É um texto que eu gosto muito, um texto simples e que tem algumas verdades importantes a respeito do assunto. Marcos, capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que Jesus estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Durante os 3 anos e meio de ministério do Senhor Jesus, ele escolheu um lugar para morar. Ele decidiu ficar na cidade de Cafarnaum, em frente a um lago de água doce chamado Mar da Galileia, ao lado de Tiberíades, perto do Monte das Bem-aventuranças, próximo a Tábiga, onde ele convidou e chamou os apóstolos para o ministério. Esta a região da Galileia, onde Jesus escolhe para morar como hóspede permanente e de maneira estratégica, geográfica, facilitando ali o desenvolvimento do seu ministério por 3 anos e meio. E Jesus decidiu escolher a casa de Pedro, ou a casa da sogra de Pedro, ali em Cafarnaum, para que ele pudesse morar. O Evangelho segundo escreveu Marcos foi escrito para os romanos. Você percebe que Marcos mostra um Jesus que tem pressa. Um Jesus que entra, saindo Jesus, entrando Jesus, passando Jesus. Mas aqui no capítulo 2, Jesus não está passando, nem entrando, nem saindo. Ele está em casa. E o detalhe do texto é que ele não está numa casa, não é qualquer casa. Literalmente ele está em casa. Ele não é o dono da casa, mas é a casa que ele escolheu para morar. Olhando para o texto, algumas perguntas vêm à minha mente. Quais as características de uma casa que Jesus tem prazer em morar nela? O que revela uma casa que tem Jesus? Como descobrir se minha casa tem as características que revelam Jesus
nela. Não passando, visitando, mas um hóspede permanente, que tem prazer de estar naquele ambiente. Quais são as características? Se eu lhe fizesse uma pergunta, colocando câmeras escondidas na sua casa, será que eu vou conseguir ver Jesus na sua casa? Não é passando na cozinha, não é entrando no quarto, não é vê-lo fisicamente. Na verdade, eu posso ver Jesus na sua casa pelo ambiente dela, pelo clima, pelas situações que acontecem no dia a dia. O que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas da igreja, é como usa a língua em casa. O que me revela se Jesus está numa casa são as circunstâncias que acontecem e a maneira como nós lidamos com elas. Aqui no texto, existem algumas características de uma casa ou de um casamento que Jesus tem prazer de estar, ou que ele se faz presente. Primeiro, a Bíblia Sagrada me diz que Jesus ensinava. Jesus ensinava a palavra. O mestre dos mestres, o professor, o rabi, o rabone, está diante de alunos ensinando alguma coisa do coração de Deus àquelas pessoas. Uma casa que tem Jesus, ela é uma escola. Esta é a primeira marca. Na verdade, para ser bem claro para você, toda casa é uma escola. Toda casa é uma escola. Com Jesus ou sem Jesus, tudo que você precisa para aprender e viver a vida, você aprende em casa. Por isso você tem dificuldade em realizar algumas coisas, sofre e apanha da vida em outras coisas, porque talvez não aprendeu em casa ou aprendeu de maneira equivocada. Casa é escola, sim. A primeira ponte colocada entre o indivíduo e a sociedade é a família. Lá somos forjados, treinados, tratados, amadurecidos, e é ali que Deus quer nos tornar pessoas de bem para a sociedade. Agora, toda casa é uma escola, com Jesus ou sem Jesus. Casamento também é uma escola. Eu costumo dizer que casamento é uma escola onde você se matricula e nunca pega diploma. Ninguém se forma em casamento. Ninguém se forma em família. Qual a diferença, então, de uma casa que tem Jesus com a que não tem? Se toda casa é uma escola, a diferença é que o texto nos diz que Jesus ensinava a palavra. Uma casa que Jesus mora nela, que Jesus está nela, ela é uma casa que é escola, mas os princípios ensinados são das Sagradas Escrituras. Se ensina as verdades do Evangelho, se ensinam princípios fundamentais que a Bíblia tem para nos ensinar. E aqui eu quero direcionar uma palavra aos pais. 1 grama de exemplo pesa mais que 1 tonelada de palavras. Precisamos ser, como Paulo diz, uma carta aberta e lida. As pessoas olharem para nós e ver Jesus em nós. Nossos filhos olharem para nós e ver Deus em nós. Se meu filho não consegue ver Deus no próprio pai, não conseguirá ver um pai em Deus. Se tornará muito mais complexo. Se a minha casa é uma escola, eu ensino muito mais pelo exemplo do que pelas minhas palavras. Os ouvidos do seu filho podem estar fechados ao conselho, mas os olhos estarão sempre abertos ao exemplo. O que a Bíblia diz a respeito do assunto é que eu devo ensinar a criança no caminho. Não é a respeito do caminho, mas é junto com ela no caminho. Provérbios 22:15 diz que a insensatez, a estultícia, a loucura está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Corrigir os filhos, direcionar os filhos, orientá-los nos princípios da palavra, não de maneira furiosa, enraivecida, não, mas com o coração em paz e deixando claro que as regras da casa são simplesmente seguidas pelo fato de que são princípios da palavra de Deus.
Agora, há um provérbio que diz assim, se o pai é um alho e a mãe uma cebola, como podem os filhos exalar um bom perfume? Eu li um livro de desabafos infantis, achei muito interessante. Esse livro registra orações de crianças e uma menina de 9 anos orou dizendo: Deus, papai do céu, a minha mãe não come quiabo, mas ela me bate se eu não comer. Meu pai não vai mais à igreja e me obriga a ir com a minha mãe. E aí no final da oração ela disse: papai do céu, me faz crescer logo, porque quando eu for grande, nunca mais quero comer quiabo e nunca mais coloco os meus pés numa igreja. 1 grama de exemplo pesa muito mais que 1 tonelada de palavras. Nós somos a primeira cartilha que eles leem. Se nós formos uma carta de Deus aberta, se nós formos um evangelho ambulante, se Jesus realmente estiver em nós, nossa casa será uma escola, não apenas que se aprende qualquer assunto a respeito da vida, mas, em especial, os princípios da palavra de Deus devem ser primazia em uma casa que Jesus está. Ele ensinava a palavra. Uma outra característica de uma casa, de um casamento que Jesus mora nele, está no texto. Jesus é o médico dos médicos. A Bíblia diz que houve uma cura neste lugar e 4 homens auxiliaram o paralítico para chegar até Jesus. São socorristas, são amigos, são enfermeiros espirituais. Dão os primeiros socorros. Pega quem se arrasta, quem está ferido, quem caiu, quem não consegue e sentem o seu peso. Pegam no colo e o entregam na presença de Jesus depois de muito sacrifício. Uma casa que tem Jesus tem esta segunda característica. Ela é um hospital, um lugar de cura, um lugar de restauração, um lugar aonde a pessoa pode ser socorrida, atendida das suas paralisias. Muitas famílias são o único exército capaz de matar um soldado ferido. Sua casa, você tem na sua casa socorristas, homens e mulheres capazes de carregar, de levantar quem fere, ou você tem muito mais coveiros? Sua casa é um hospital ou um cemitério? Muitas pessoas estão se ferindo com atitudes, com palavras, com decisões erradas. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. A Bíblia diz que é melhor serem 2, porque se um cair, olha a probabilidade, um dia alguém vai cair. Qual a vantagem de você ter mais alguém perto de você? É que o outro vem e levanta. Se dormir junto, se aquece. Se o inimigo vier, os 2 lhe resistirão. Se trabalharem juntos, tem melhor paga no trabalho. Aí daquele que estiver só. Este homem se arrasta, mas tem 4 amigos. Quem de nós em casa se dispõe a ser este, que tem coragem de pagar o preço para carregar o outro? Um dia, seu filho vai cair. Um dia, seu cônjuge vai errar. Um dia, alguém na sua casa vai se arrastar emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. E quando alguém se arrasta, se a minha casa tem Jesus, não tem nenhum sentido jogar fora quem se arrasta. Pelo contrário, eu tenho que ser um facilitador para que esta pessoa se encontre com quem mora na minha casa. Se Cristo governa, se Ele mora na minha casa, não basta apenas a casa ser uma escola. Tem que necessariamente ser um hospital. Outra característica interessante de uma casa que Jesus mora nela é que, além de escola e hospital, ela é um refúgio, um lugar de paz. Observou a casa de Pedro? A Bíblia diz que não havia lugar junto à porta. Ou seja, tem uma porta. Janelas pequenas. Uma casa de adobe, uma casa da Palestina, de séculos atrás. Um pouco de pedra, um pouco de palha, muito rústica. Uma casa sem conforto, sem estrutura, sem nada a oferecer. Lá dentro é muito mais desconfortável. Lá dentro é mais quente. Lá dentro tem tumulto, você fica em pé. Só
Só que as pessoas preferem ficar dentro do que fora. E não pela estrutura que a casa oferece. Não tem Wi-Fi, não tem ar-condicionado, não tem sauna, não tem piscina, não tem garagem. Uma casa sem nenhuma estrutura e todos preferem ficar lá dentro. Por quê? Porque o príncipe da paz está lá. E como é maravilhoso ficar onde ele está. O melhor lugar do mundo deveria ser a sua cama. O melhor lugar do mundo tem que ser a sua casa. Se Jesus vive lá, se você é um cristão autêntico, se ele mora em você, o mínimo que você deve trazer para a sua casa é paz, um lugar de refúgio, um lugar de tranquilidade, um lugar de refrigério. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente come estresse na rua, come estresse no trânsito, come estresse no trabalho e a gente vomita em casa. Por quê? Nós confundimos intimidade com desrespeito. O apóstolo Paulo, ele escreveu a região da Galácia, aos Gálatas. Você que está estudando aqui na Academia de Pregadores sabe disso. Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio e Derbe. 4 cidades numa região onde a igreja estava numa briga muito ferrenha. Por causa do sábado, por causa da circuncisão, por causa de judeus convertidos e gentios juntos, havia uma confusão. E o apóstolo Paulo diz uma frase aos Gálatas que serve muito para quem briga muito dentro de casa. Ele diz aos Gálatas assim: cuidado para que não vos mordeis e vos devorais. Muitas pessoas estão com o coração sangrando, porque foram esfaqueados com palavras afiadas. Repito o que eu disse naquela aula sobre comunicação. Ninguém morre com indigestão ao engolir uma palavra que não deveria ser dita. Por isso, só pronuncie uma palavra quando ela for melhor do que o silêncio. Se você não tem nada de bom para falar, mantenha o silêncio. Porque ao invés de você ser os 4 que carregam, ao invés de você ser um auxílio, ao invés de você ser um apoio, uma ajuda, ao invés da sua casa ser um hospital, um refúgio, pode estar sendo um lugar de morte, um lugar onde Jesus não tem prazer de estar. Uma casa em que Jesus está não é só uma escola, um hospital ou um refúgio. Olha que coisa extraordinária. Jesus, o Rei dos Reis, está nesta casa. Jesus, o Senhor que deve ser honrado e adorado, está nesta casa. Ele cura um paralítico. Jesus está lá com um propósito: pregar a palavra. Quando o paralítico recebe o perdão e ele é curado, a Bíblia diz que todos deram glória a Deus. Ou seja, nesta casa tem Bíblia. Nesta casa tem adoração. Nesta casa, Jesus está nela. Nesta casa tem cura. E nesta casa tem perdão. Esta casa tem uma característica. Ela é uma igreja. O maior desafio dessa geração não é levar a família à igreja. É fazer da sua casa uma igreja. Orar, ler a Bíblia, aprender juntos a respeito de Deus. Não há mais devocionais diários em família. Perdemos o hábito da oração. A palavra orar, escrita ao contrário, é raro. Raro. Quem raramente ora, raramente vence. Estamos vivendo uma geração que desaprendeu a orar. Desaprender. Não existe oração errada. Errado é não orar. Quando Jesus ordena você entrar no seu quarto e fechar a sua porta, ele diz: entra no quarto e fecha a porta. Ele não diz: o teu pai que te ouve te recompensará. Não, o teu pai que te vê. Porque Deus já sabe o que você vai falar. Não é o que você fala que é relevante. É o fato de você ter reservado um tempo para estar em oração. A maior declaração de amor que um homem pode fazer por uma mulher é orar por ela. Escute, palavra de pai e mãe é decreto. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe como que eu aprendi a orar? Sabe como que eu aprendi a orar? Com a minha mãe. A minha mãe nunca me disse: você tem que orar. A minha mãe nunca me disse 10 regras da oração eficaz.
Mas eu cansei de acordar às madrugadas, durante a minha adolescência, com os soluços da minha mãe, ela ajoelhada aos pés da cama, debruçada nas minhas pernas e dizendo: Deus, salva esse menino. Deus, abençoe ele. Use ele na tua obra. Eu tinha 12, 13 anos, a minha mãe já orava pelos meus filhos. Você ora na sua casa? Você reúne sua família para orar? Sabia que o seu casamento será revolucionado quando vocês dois começarem a orar juntos? Orar juntos. Se dois concordarem aqui na terra, coisas extraordinárias podem acontecer. Esta casa é uma igreja. Não é só uma escola onde se ensina a palavra, um hospital onde há cura, mas também um refúgio, um abrigo de paz e uma igreja. Só que quando o telhado é quebrado, os 4 homens estão para descer o paralítico, a Bíblia diz assim: e vendo Jesus a fé deles. Uma casa que tem Jesus, ela tem muita fé. Muita fé. Só que a fé sem obras é morta. Como que Jesus viu a fé deles? Jesus olha para cima e percebem que quebraram, fizeram um buraco no telhado. Um homem está pendurado, descendo, paralítico, outros 4 amigos ajudando. Quando Jesus vê a atitude, o trabalho executado com excelência, com vontade, quando Jesus vê a atitude, Jesus, ele olha e tem uma única convicção: isso é fé. Talvez seja isso que esteja faltando no seu casamento, atitude. Porque a ideia do texto é: telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Será que algumas paralisias ainda permanecem no meu relacionamento porque eu não tenho coragem de quebrar o telhado? Será que algumas coisas estão prejudicando o meu relacionamento porque eu não tenho coragem de perder algo para ganhar em casa, para ganhar, para que as paralisias cessem? Para ser mais claro, se você estiver com problemas financeiros, não precisa quebrar o telhado, basta quebrar o cartão de crédito. Se você estiver sendo tentado, cercado, cerceado por alguém que te envia mensagens, não precisa quebrar o telhado, basta bloquear no celular. Tem coisas que você vai fazer na sua vida que você vai perder financeiramente, que você vai perder em outras áreas, só que você precisa decidir o que você quer perder. A vida não tem ganho sem perdas. O que vale mais para você, coisas ou pessoas? Aqui no texto, valeu o ser humano. Eles preferem o paralítico andando e o telhado quebrado. Eu vivo uma geração que quer que Lázaro saia, mas não quer remover pedras. Quer que Lázaro ande, mas não quer desatá-lo para deixá-lo ir. Uma geração que quer que Jericó caia e não dá uma volta nela. Uma geração que quer que o cego veja, não vai se lavar em Siloé. Uma geração que quer que Naamã receba a cura da lepra e não dá um mergulho no Jordão. Telhado quebrado, paralítico inteiro. Telhado inteiro, paralítico quebrado. Talvez você precisa quebrar o seu orgulho para que o perdão entre na sua casa. Talvez você precisa quebrar algumas coisas, paradigmas, protocolos, coisas que vão lhe fazer falta, que vão prejudicar talvez as suas finanças, mas que vai fazer com que alguém que está se arrastando caminhe, levante, ande. Qual preço você está disposto a pagar por aqueles que você ama? Eu vou repetir uma frase da última aula. Sua riqueza não está nas coisas que você possui. A sua riqueza está nasquelas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Vou repetir. Sua riqueza não está nas coisas que você possui. A sua riqueza está nas coisas que você jamais trocaria por dinheiro. Uma casa que tem Jesus tem muita fé. Quando o paralítico chega diante de Jesus, ele não diz levanta e anda. Não. Quando o paralítico para em frente a Jesus, Jesus olha para ele e diz: perdoados estão os teus pecados. Por quê? Porque uma casa que tem Jesus tem que ter perdão. Eu falei sobre isso na outra aula, que é a aula sobre o perdão, o conselho. Decida perdoar.
Mas aqui, mais uma vez, o Espírito Santo nos mostra no texto que Jesus, antes de realizar o milagre, Jesus decide perdoar. Perdão não é sentimento, é decisão. Perdão tem a ver com perda. O diminutivo de perda é perdinha, o aumentativo é perdão. Só que nós não fomos treinados para perder. Perdão é uma perda grande, só que a gente prefere ter razão do que ser feliz. Casamentos se arrastando, famílias se arrastando, gente paralisada, relação sexual parada, tudo paralisado. Quebramos até o telhado, mas não conseguimos liberar o perdão. Não conseguimos perdoar, reconhecer e amar a fraqueza do outro. Sabe, amar o infiel, presentear o indigno. Quem não perdoa dorme com o inimigo todos os dias. Você consegue perdoar? Mais uma vez, o Espírito Santo tem falado neste mesmo assunto com você. Uma casa que tem Jesus tem que ter perdão. Porque quando há o perdão, a cura chega, a libertação entra. Deixamos voar e somos libertos através do Espírito Santo. E a última verdade desse texto é que uma casa que Jesus está nela, uma família que Jesus mora nela, nesta casa, todos permanecem em pé. O texto me diz que Jesus estava na casa e um paralítico desce. Ou seja, uma casa que tem Jesus tem paralisias. Uma casa que tem Jesus também tem fraquezas. A melhor definição que eu encontrei para casamento é união de dois pecadores. Uma definição extraordinária para a família é união de vários pecadores. Vamos errar, vamos nos arrastar, vamos cair, vamos ferir, somos humanos. Repito o que Paulo disse, aquilo que eu quero fazer, o bem que eu luto para fazer não consigo, mas o mal que eu estou tentando não fazer, eu acabo fazendo. Aí a Bíblia vai me mostrar que tem um paralítico onde Jesus está. Sempre teremos alguma coisa se arrastando, mesmo Jesus estando. A vida cristã não é uma sala VIP com ar-condicionado. É muito mais um campo de batalhas do que um parque de diversões. Quando você convida Jesus para sua casa, você não recebe uma carteirinha dizendo livre dos problemas da vida, ou uma carta de alforria dizendo a partir de hoje, nada vai acontecer de ruim, ninguém vai se arrastar. Ora, nós somos fracos, falhos, pecadores, carentes da graça. Mesmo Jesus estando num barco, vai ter tempestade. Mesmo Jesus morando na casa de Pedro, a alguma hora alguém vai ter uma febre e Jesus vai precisar curá-lo. O fato de Jesus estar na sua casa não significa que não haverão paralisias. O fato de Jesus amar a sua família não significa que Lázaro um dia não adoecerá. Qual a diferença, então, de Jesus estar ou não? É que ele tendo liberdade, ele estando na casa, um dia essa paralisia cessa. Um dia sua vida financeira para de se arrastar. Um dia seu casamento para de se arrastar. Porque ele tem prazer de realizar milagres quando nós abrimos a porta da nossa casa, da nossa vida, do nosso coração, do nosso casamento, para que ele possa morar e estar lá. Uma casa que tem Jesus, ela é uma escola que se ensina a palavra. É um hospital, um lugar de cura. É um refúgio, porque lá está o príncipe da paz. É uma igreja onde a palavra é pregada, onde há glória a Deus, há clima, há ambiente de adoração e de celebração ao Senhor. Também é um lugar de muita fé, porque se o telhado for quebrado, o paralítico ficará inteiro. É uma casa onde há perdão, porque sem perdão não há milagre. Mas, se houver o perdão, uma casa que tem Jesus nela, todos conseguem permanecer em pé. Eu quero te contar uma história que eu acho muito interessante. Eu quero que você preste muita atenção, porque ela fala muito ao meu coração. Um dos maiores pintores da história, morando na Europa, já estava perto de se aposentar. Ele era um homem muito respeitado por outros artistas
E ele era muito célebre e seus quadros eram vendidos em todo o mundo. E indo no seu pequeno vilarejo, na sua pequena cidade, ele convidou o prefeito, convidou os outros políticos, as autoridades da cidade, para estarem numa galeria de arte presenciando a apresentação do último quadro que aquele homem pintaria como um pintor profissional e apresentando à sociedade. No dia marcado, o quadro estava lá, coberto, e todos se reuniram para ver a apresentação daquele último quadro, daquele pintor que já estava velho, queria se aposentar. Quando foi descerrado o quadro, que tiraram ali o pano, houve muita comoção, foi ovacionado, aplaudido, todos gritavam, assoviavam. Realmente o quadro era extraordinário. Alguns críticos de arte tiveram a oportunidade, então, de subir ao palanque para poder homenageá-lo e comentar a respeito do quadro. Um deles disse: olha, eu estou assustado, encantado. Eu percebi que você pintou Jesus na porta de uma casa. Estou impressionado com a vivacidade do quadro. Os olhos de Jesus brilham tanto que parece que ele está vivo. Outro crítico sobe no palanque e diz: eu gostei muito das cores. A casa pequena, com portas de madeiras, um riacho na porta, o jardim no fundo, o pomar, as árvores, a cerca de madeira, os pássaros, as nuvens, o sol, esse pé de manga enorme ao lado da casa. Estou encantado com tudo que você fez. Um outro crítico sobe, faz também os mesmos elogios, enaltece o quadro, mas ele diz: eu percebi que Jesus está com a mão no ouvido, agachado, na porta da casa, como se quisesse ouvir o que acontece lá dentro. Mas eu encontrei um erro no seu quadro. O seu quadro não tem fechadura na porta. Todos ficaram pasmos, um detalhe tão pequeno que ninguém havia observado. Quando o pintor sobe para dar a sua palavra, agradece aos críticos, às autoridades e se direciona àquele que disse sobre a fechadura. E ele diz: olha, realmente esta porta não tem fechadura. Mas eu não esqueci de colocar. Na verdade, eu não pintei a fechadura de propósito, porque esta porta que Jesus está do lado de fora é a porta do coração do homem, e ela só se abre pelo lado de dentro. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus é gentleman. Ele espera um convite para entrar no meu casamento, para me ajudar, para me socorrer, para entrar nos quartos mais reservados e mais escuros da minha alma. Ele está esperando que você hoje faça para ele um convite especial, para que ele entre no seu casamento, na sua família, na sua casa, que seja um hóspede permanente. E que ele não tenha uma relação com você apenas na igreja, apenas nos altares da vida, mas uma relação íntima no seu quarto, na sua casa, com a sua família. Eu quero, nesse momento, falar com você que é aluno da escola, aqui da Escola de Pregadores. Você tem sido edificado por tantos cursos, por tantas palavras. Eu tenho certeza que esse curso também tem abençoado a sua vida. A Academia de Pregadores está dedicando sua vida para que você seja alcançado pela graça de Deus. Por isso, eu quero finalizar este último conselho. Convide Jesus para a sua casa. Quero finalizar esse curso sobre os 10 conselhos para revolucionar o seu casamento e a sua família, fazendo uma oração por você. Se você quer, feche os seus olhos. Eu vou interceder pela sua vida. Pai, eu te dou graças, porque nós estamos aqui nestes 10 conselhos, ouvindo a tua palavra, recebendo alimento e entendendo os princípios do Senhor para o nosso casamento. O Senhor é bem-vindo na nossa casa. Eu quero orar agora por restauração de famílias. Pai, por restauração de casamentos. Como um profeta para as famílias dessa geração, eu quero repreender o divórcio, repreender a morte, ó Deus, e todo o intento do inferno contra os nossos lares. Nós clamamos, pedimos ao Senhor a tua bênção, a tua graça e a tua direção, em o nome do teu Filho Jesus. Amém
e amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração e até o próximo curso.